informação que acaba de chegar. Então, Israel acaba de aprovar o cessar-fogo com o Hezbollah para interromper a guerra no Líbano. O texto, que foi apoiado pelos Estados Unidos e pela França, prevê uma pausa, olha lá, 60 dias nos combates, o que pode formar a base para um cessar-fogo definitivo. Por enquanto, apenas 60 dias nesse acordo que acaba de ser fechado neste momento. As tropas israelenses, então, devem se retirar do sul do Líbano e o exército libanês devem se posicionar nessa região. A CNN apurou que o governo do Líbano já concordou com o acordo, que também teve aprovação do Hezbollah. No último ano, o conflito deixou mais de 3.750 pessoas mortas no Líbano e mais de 1 milhão de libaneses tiveram que deixar as suas casas, de acordo com o Ministério da Saúde do país. Já os ataques do Hezbollah mataram 45 civis e pelo menos 73 soldados israelenses. Ao menos 60 mil moradores do norte de Israel tiveram que ser deslocados por conta da guerra. Especialistas ouvidos pela CNN indicam que esse acordo de cessar-fogo dificilmente vai mudar a situação no conflito entre Israel e Hamas na faixa de Gaza. Agora a gente vai acompanhar a cobertura da CNN Internacional sobre essa aprovação do cessar-fogo entre Israel e Hezbollah. A tradução é da Denise Bobadilha. Já servem pela segunda ou terceira vez e podem não estar felizes de estar voltando sempre ao campo de guerra. Mas os termos, os detalhes, precisamente o que vai acontecer no cessar-fogo, essas nuances não temos até o momento. Então, nós teremos agora isso nas próximas horas. Nick, muito obrigado por suas observações. Agora vamos falar com Jeremy Diamond, que está no norte de Israel. Não tivemos detalhes, mas sabemos que são uma cessação de 60 dias nas hostilidades, né? E você está no norte de Israel. Isso significa que 60 mil israelenses podem voltar às suas casas na região. O que você tem ouvido a respeito? Os moradores se sentem seguros para voltar depois desse acordo? Eu acho que a resposta mais curta é que não. Nós falamos com algumas pessoas no norte de Israel, líderes políticos da região, de algumas dessas comunidades, de perto da fronteira com o Líbano. São comunidades que foram evacuadas e foram atacadas não só por drones, mas também por armamento antimísseis. E esses líderes falaram que o acordo não é um acordo de cessar-fogo, e sim como um acordo de rendição. É assim que eles tratam, porque eles acham que eles queriam ver que as forças de Israel terminassem o trabalho, por assim dizer, assegurassem que esse trecho de terra no norte de Israel fosse entregue a essas comunidades. E certamente eles conquistaram muita coisa em termos de conquistas militares no Líbano nos últimos meses, mas eles acham que essas conquistas militares poderiam trazer uma solução política. O primeiro-ministro israelense respondeu a algumas dessas necessidades, mas o teste final está com os residentes, esses cerca de 60 mil residentes que foram retirados do norte de Israel. Alguns passaram a viver em hotéis no país no último ano, praticamente. Será que eles voltarão? Alguns com quem falei disseram que aqueles com crianças não devem voltar, porque eles não confiam que esse acordo vai fazer com que o Hezbollah não seja mais uma ameaça no futuro. Eles não confiam na palavra do Hezbollah nesse sentido. E também não estão convencidos de que Israel
não vai agir no sul do Líbano, caso haja uma ameaça. Eu falei com autoridades israelenses que insistem que eles terão a liberdade de agir se haja alguma violação de Israel no sul do Líbano e de forma unilateral. Então, foi esse acordo apoiado pelos Estados Unidos é um compromisso, é um papel, por assim dizer, mas sem esse compromisso eles não teriam feito isso. Esse compromisso diz que Israel não pode atacar o Hezbollah agora. Nós não vimos todo o texto do acordo, não vimos qual o papel dos Estados Unidos nesse sentido, mas isso será importante para tratarmos de algumas preocupações no norte de Israel e ver onde e ter uma noção de como essas pessoas poderão voltar para casa se não se sentem seguras. Agora eu vou trazer a Melissa Bell, nossa correspondente internacional. Nós devemos ouvir agora o presidente Biden falando também junto com o presidente francês. Eu acho que houve um esforço diplomático muito grande, não? Tanto dos Estados Unidos como da França. Há muita desconfiança nos dois lados. O que o lado francês diz a respeito do acordo e como podemos tratar da fragilidade desse acordo nesse momento? Eu acho que muito dessa fragilidade, dessa dificuldade de ouvir, pode ser resumido no que aconteceu nos últimos dias com o envolvimento dos franceses. Eles estão envolvidos desde o início em esforços para conseguir o cessar-fogo. Eles se envolveram, mas depois que esse fronte norte foi aberto ali com o Líbano, eles têm uma ligação histórica com o Líbano, até uma ligação linguística com o Líbano, a França. E a França foi o país europeu mais disposto a tratar do tema e a levar essa diplomacia à frente. O que vimos, todas as partes envolvidas nesse cessar-fogo, é que nos últimos dias, 10 dias mais ou menos, a gente já houve negociações a respeito desse cessar-fogo, mas houve essa interferência de alguns membros do governo israelense achando que não era o momento, já que havia essa ameaça de prisão pelo TPT, pelo Tribunal Penal Internacional, pelo TPI, perdão, de líderes de Israel. Então, nós temos uma pergunta sobre quais frontes podem estar nessa negociação, se isso não envolve os processos após o cessar-fogo. Eu acho que os Estados Unidos permitirem a França participar desse processo foi importante, não só para o Líbano, mas para todo o mundo muçulmano, para o mundo árabe, trazendo esses outros atores. O envolvimento de uma força como a França traz mais confiança para o que tem sido feito na fronteira. Claramente, há um avanço importante, não só para aqueles que querem voltar para casa, mas também no lado libanês que precisam voltar. E há esperança no Líbano, porque esse país está tão fragilizado economicamente, militarmente, muito antes até desse conflito, para que assim eles possam se reconstruir mais uma vez. 60 mil moradores saíram, 1 milhão no Israel e 1 milhão no Líbano deixaram a sua casa e mais de 3 mil pessoas já morreram no Líbano. Nós traremos mais detalhes sobre essa notícia e em breve ouviremos também o presidente Biden, ele deve falar em cerca de 1 hora. Nós temos o Netanyahu disse que há 3 meses atrás isso pareceria ficção científica, mas que nós conseguimos.